Fala pessoal do canal Pintor Sincero. Galera, tô com um certo problema aqui, que é o seguinte. Tá vendo esse portão aqui? Esse portão e um pergolado que tá ali embaixo, que eu já logo vou mostrar pra vocês. O pessoal da madeireira já entregou ele pronto pro cliente. Só que eu acredito que eles não entendiam muito bem sobre os produtos que eles usaram. Por exemplo, aqui vocês podem ver, não sei se a câmera vai pegar, mas que esbranquiçou. O portão esbranquiçou e o pergolado lá embaixo, que é um pergolado que tá lá atrás, ele esbranquiçou. Por que que ele esbranquiçou? Tanto o portão quanto o pergolado. Ele esbranquiçou, vocês me desculpam, tá ventando muito aqui, então deve estar dando um zumbido aí, mas é o vento. Ele esbranquiçou porque eles aplicaram seladora de madeira antes do verniz. E tem muitas pessoas que não sabem, mas seladora de madeira não devem ser aplicado em área externa, porque ela não tem resistência à água. Então, ao contato dela com a água, ela faz duas coisas. Ou ela esbranquiça, né? A madeira fica branca, ou ela começa a estourar de dentro para fora. E aqui aconteceu as duas coisas. Vocês podem ver, ouvem para vocês verem, ó. Isso aqui, ó, é porque a madeira estourou de dentro para fora e esbranquiçou também. Qual o procedimento que a gente vai fazer para poder consertar esse serviço? Lembrando que uma vez que já foi feito assim, tem que remover na lixa até a camada crua da madeira. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma lixa 80, uma lixa 120 e depois uma lixa 180 para finalizar. E também vamos pigmentar também um verniz, que é um cetol na verdade, né? É um cetol deck que eu vou usar aqui para dar um trato aqui, e vou pigmentá-lo também. Vou mostrar ao longo do vídeo qual vai ser o processo. Vou mostrar para vocês ali agora de como que tá a madeira do pergolado e depois de como vai ficar, beleza? Tamo junto. Então galera, cheguei aqui agora no pergolado. Vou virar a câmera para vocês verem o estado que tá ele, beleza? Tá vendo? Esbranquiçamento. E aqui pra cima vai só piorando. Ali. Vou tentar filmar contra o sol. Tá vendo que a madeira tá toda maltratada, toda branca? A gente vai tentar trazer vida nessa madeira com os procedimentos que a gente vai fazer agora. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Etapa número 1. Lixa grão 80. Vamos lixar, agredir bem a madeira. Olha a diferença da área que já foi lixada e da área que ainda está por lixar. Diferença visível, não é, galera? Pessoal, a primeira parte já foi feita, lixada com a lixa grão 80. Agora, para quem não sabe, quando você lixar com a lixa grão 80, a madeira vai ficar meio arranhada. Então, você não pode dar acabamento desse jeito. Aí que você vai fazer? Você vai pegar e vai aplicar agora uma lixa 120 para tentar uniformizar a madeira para receber a primeira demão do cetol, beleza? Que é o que a gente vai fazer agora. Eu já tô com a lixa já 120 aqui na lixadeira. Vou começar a lixar aqui. Eu não mostrei eu lixando e eu também não tô com o meu protetor auricular, mas usem sempre protetor auricular, porque quando você for pai, quando você for avô, quando o seu netinho nascer, o seu filho nascer, você vai querer ouvir ele falando papai pela primeira vez. Então, não fique surdo, não fique cego, não fique deficiente por causa de serviço. Proteja sempre a sua saúde em primeiro lugar e depois a obra, beleza? Então vamos para o segundo lixamento da primeira etapa. Pessoal, no estágio 2
agora é a hora de envernizar. Vamos usar o Setol Deck da Sparlac, elástico de duração. Vamos aplicar com uma trincha larga, de preferência, porque a gente vai usar ela seguindo os veios da madeira. E eu vou tingir ele com... tá meio difícil de ler aqui, ó, mas é o Tingimix. Tingimix, ele é um tingidor profissional da Sparlac, onde você pode misturar ele na água, né, que ele tinge a água e passa na madeira, e depois você vem com o Setol, ou você pode jogar ele direto no Setol. Aqui, para cada galão do Setol, eu tô jogando 2 copinhos desse daqui, ó, 2 copinhos de Tingimix da Sparlac. Para mim é o melhor tingidor do mercado. Tem ele de várias cores, inclusive você pode pintar o seu portão até de azul se você quiser. Tem ele na versão azul. Esse daqui é a versão em buia. Agora a gente vai lá para poder envernizar o portão. Agora a gente já está aqui já no portão. Vamos começar. A forma certa de se aplicar um Setol, um verniz, é sempre seguindo os veios da madeira. O Setol, pessoal, ele já vem pronto para uso. Então você não deve diluí-lo, entendeu? E a aplicação dele sempre feito com trincha, pincel ou até mesmo rolinho. Tem gente que usa boneca, mas não usar pistola, porque quando você for fazer ele com a pistola, você vai ter que diluir ele. Então você tira a concentração de proteção dele. E sobre o Tingimix, esqueci de falar anteriormente, Tingimix, para manipular ele, é bom você manipular ele com a luva nas mãos, uma luva nas mãos, e se atentar em isolar aonde for mexer com ele. Por quê? Porque se você deixar ele cair no seu piso, no seu porcelanato ou em qualquer lugar, vai ser difícil de tirar, porque a função dele é justamente tingir, e ele tinge qualquer coisa que atinge. Inclusive uma vez caiu na minha mão aqui, nesse lugar da mão aqui, ó, eu fiquei com a mão uns 4 dias, com a mão marrom parecendo uma vaca holandesa. Vou adiantar o vídeo aqui, beleza, galera? Vamos para a outra parte. Pessoal, a gente terminou aqui agora a primeira demão do Setol. Agora vamos esperar por 12 horas. O ideal é por 12 horas, né? Mas aqui, como tá no sol pra caramba, eu vou esperar apenas 8 horas e vou entrar com o lixamento com a lixa grão 180. Depois dela, a gente vai para a próxima demão de Setol, que no caso será amanhã, beleza? Vamos continuar o processo. Galera, agora sim, vamos lixar o portão com a lixa 180. O lixamento vai ser um lixamento de acabamento, então não tem necessidade de colocar na lixadeira. Eu vou lixar na mão mesmo. Lá embaixo, o Fernando está fazendo o pergolado no mesmo esquema que eu estou fazendo aqui no portão, entendeu? A gente está fazendo os mesmos processos, estamos fazendo aqui no portão, estamos fazendo o pergolado e estamos fazendo um pequeno deck perto da piscina. Agora eu vou fazer o lixamento e depois vamos de mais Setol. Galera, nos anos 90, quando eu comecei a trabalhar com isso, pintura, eu era apenas uma criança. Quando acabava o lixamento assim, ó, igual eu acabei aqui, eu aprendi que é o seguinte: poeira de madeira, madeira é. Então, acabou de lixar, verniz por cima. Mas hoje em dia, depois de muitos estudos, depois de muitos aprendizados, experiência, não é mais assim que funciona. Acabou de lixar, passa um pano seco, pouco úmido. Por quê? Na madeira, quando você passa o verniz por cima do pó, a diferença é pouca, é bem pouco. O que acontece? Você já viu quando você enverniza e aparece tipo umas manchas no fundo do verniz? Aquilo lá é excesso de pó acumulado entre a madeira e o verniz. É que faz aquela mancha que eu falo assim, quando o verniz é brilho, dá uma fosqueada, entendeu? Quando o verniz é brilho. E quando o verniz é acetinado, aí mancha pra valer, mancha de verdade. E na parede, sabe quando você rola a tinta e dá aquelas bolhas? Aquilo lá também é poeira acumulada entre a massa e a tinta que você está rolando, quando você amassa a parede e não limpa direito. Então, eu aprendi isso tarde, mas antes tarde do que nunca. Então, sempre que você acabar de lixar, passa um pano em toda a região, entendeu? Isso aqui não é uma corrida, não é um serviço de pressa, é um serviço de qualidade, onde o cliente vai ter satisfação de falar que foi você que fez para ele, beleza? Então, agora eu vou passar o pano aqui em toda a região que eu lixei e vou aplicar a segunda demão do Setol Deck.
Vamos agora para o estágio 3 ou etapa 3, que é a finalização. Ali, o portão já está ali com 2 demãos de cetol, né? A gente fez aquele processo todo. Já se passaram 24 horas da última demão. Já está completamente seco. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar a última demão de cetol e finalizar o processo de restauração completa. Vocês podem ver que o portão já é outro, muito diferente do começo do vídeo. Vocês concordam comigo? E, galera, o que a gente aprendeu nesse vídeo aqui? Lá embaixo também tá ficando quase pronto. O que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu a nunca aplicar seladora de madeira em área externa. A gente aprendeu que cetol nunca se dilui. Não é isso mesmo? Vou deixar aqui para poder aparecer o portão lá. Cetol não se dilui. A gente descobriu aqui hoje, aprendeu que o Tinge Mix é muito poderoso para poder se fundir com o cetol. Você pode comprar o cetol já tingido, mas o que acontece? Quando você compra o Tinge Mix, você escolhe a cor que você quiser. Então, você vai chegando no tom da cor que você ou que o cliente quer. Então, você faz o negócio mais certo, vamos dizer assim. Igual eu falei também, o Tinge Mix tem ele em várias cores. Tem amarelo, tem verde, tem azul. Então, te abrange muito. Aquele Tinge Mix lá, eu comprei ele por R$200 há 1 ano atrás, mais ou menos. Mas, nossa, já usei muito ele. Aquele 1 litro lá, ele deve ali, da forma correta, né? Ele deve tingir ali uns 18 a 20 litros de verniz. De cetol, verniz, qualquer outra coisa. Ele tinge qualquer coisa. Como vocês podem ver, ele dilui em água e água rasa também. Você pode diluir na água, como eu já disse no vídeo anterior. Ou pode jogar ele direto no cetol, pode jogar ele direto no verniz. Tanto faz. Ele é bem eclético nesse ponto. Então vamos para ali, para a última demão e vamos finalizar. Se você quiser assistir mais vídeos desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Se gostou do conteúdo que a gente ensinou aqui, dá um curtir. Se não gostou, dá um descurtir, né? Porque é importante você se manifestar. E se você quer saber um pouco mais sobre construção civil, vou deixar aqui uma playlist aqui sobre os vídeos que a gente já tem aqui no perfil, tanto de maquinário que a gente testa, quanto de dicas. E ali, ó, no portão, uma última coisinha para terminar o vídeo. Seria muito importante se quem fez o portão, quando montou, envernizou as 6 partes da madeira. Porque o cetol, ele só dá garantia se for envernizado as 6 partes da madeira. Ali foi impossível de eu envernizar, certo? Eu só invernizei as 2, de um lado e do outro. Eu não invernizei nem aqui embaixo, nem lá em cima e nem nas laterais, que tem que ser feito quando a madeira ainda está fora do portão. Concordam? Então eu vou deixar um vídeo meu aqui também de como invernizar os 6 lados da madeira numa porta, quando você, né, não conseguir tirar a porta, que é o caso que tem no vídeo lá. Aí vocês quiserem dar uma assistidinha lá e lembre-se bem, o cetol só dá garantia se invernizar os 6 lados da madeira. Beleza? Galera, fiquem todos com Deus. Tamo junto.